O sol nasceu e logo desapareceu. Durante dias, ou talvez semanas, o céu ficou coberto por uma sombra espessa, uma nuvem escura que engolia a luz e mergulhava o mundo em um crepúsculo interminável. Era como se a própria terra tivesse decidido apagar o dia. As pessoas olhavam para o alto e viam apenas cinza. O medo tomava conta das vilas, das cidades, dos impérios. Plantas deixaram de crescer, animais começaram a morrer, e o frio se espalhou como uma maldição. O mundo parecia estar se despedaçando diante dos olhos humanos, e ninguém sabia por quê. Alguns acreditavam que era o castigo divino. Outros juravam que o inferno havia se aberto. Em cada canto do planeta, o pavor tinha o mesmo nome: o fim. Você conseguiria manter a calma quando o sol desaparece? A noite nunca termina? E a própria natureza parece querer apagar a humanidade da existência? Quando o céu escureceu, o caos começou. Cinzas caíam como chuva, cobrindo casas, rios e campos inteiros. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. Cada inspiração queimava como fogo nos pulmões. Era como viver em um mundo que derretia aos poucos, um inferno criado pela própria terra. O solo rachava, vulcões despertavam e terremotos faziam o chão tremer sob os pés. Povos inteiros desapareceram em minutos, engolidos por fogo e poeira. O calor era insuportável e o ar, carregado de fumaça, fazia o dia parecer uma noite sem fim. Sem colheitas, sem alimento, sem esperança. As pessoas vagavam em desespero, tentando entender o que tinham feito para merecer tamanha destruição. E o pior é que ninguém sabia se o mundo voltaria a ser o mesmo. Você suportaria ver tudo o que conhece ser consumido pelas chamas, enquanto o céu e a terra se unem contra a própria humanidade? Quando o céu escureceu e a terra queimou, veio o inimigo mais silencioso de todos: a fome. As plantações morreram, os animais desapareceram e os estoques acabaram em poucos meses. As pessoas começaram a lutar pelo que restava: um pedaço de pão, um punhado de grãos, qualquer coisa que pudesse enganar o estômago por mais um dia. O desespero tomou conta das aldeias. Pais viam seus filhos definhar diante dos olhos e famílias inteiras eram obrigadas a escolher quem viveria e quem morreria. As histórias daquela época falam de coisas que ninguém gosta de repetir. Escolhas que a fome obrigou o ser humano a fazer. Corpos magros, olhos fundos e o som constante do silêncio. A fome não matava rápido. Ela destruía aos poucos, arrancando a humanidade de dentro das pessoas. Você conseguiria resistir à dor de ver o mundo apodrecer de dentro para fora, enquanto o próprio corpo implora por algo que já não existe? Com a fome e a sujeira veio o verdadeiro terror: a doença. O corpo humano enfraquecido e sem defesas tornou-se presa fácil para epidemias que se espalhavam mais rápido que o vento. Ninguém sabia de onde vinham, nem como detê-las. Um simples toque, uma respiração errada e o destino estava selado. Vilarejos inteiros desapareceram em questão de dias. O cheiro da morte tomava as ruas. Padres se recusavam a enterrar corpos. Médicos fugiam. E as pessoas passavam a culpar umas às outras em nome da sobrevivência. O medo se tornava tão contagioso quanto a própria doença. Pústulas, febres, delírios. A pele escurecia, o sangue fervia e o desespero tomava conta do mundo. Para muitos, aquilo era o fim dos tempos, o castigo final da terra. Você teria coragem de enfrentar um inimigo invisível que destrói tudo o que toca e transforma o mundo em um cemitério silencioso? O que antes eram cidades cheias de vida, agora eram ruínas. Ruas vazias, casas queimadas, templos abandonados. O som das vozes humanas havia desaparecido, substituído pelo eco distante do vento e pelo estalar de estruturas prestes a desabar. A civilização,
que um dia parecia indestrutível, estava em cinzas. As pessoas que sobreviveram vagavam entre os destroços, procurando abrigo, comida ou apenas um sinal de que não estavam sozinhas. Mas a solidão era tão mortal quanto a fome. Cidades inteiras se tornaram túmulos abertos, onde a única companhia era o silêncio, pesado, sufocante, interminável. O fogo consumiu o que restava de esperança, e o frio tomou conta das noites. O mundo parecia ter esquecido o que era vida. Você conseguiria caminhar por um lugar onde tudo que existia, amor, fé, humanidade, virou pó? Com as cidades destruídas e o silêncio dominando tudo, o medo se tornou um novo governante da Terra. Ninguém confiava em ninguém. Estranhos eram vistos como ameaça, e até amigos se voltavam uns contra os outros em nome da sobrevivência. A humanidade começou a desmoronar de dentro para fora. Religiões, superstições e lendas ganharam força. Alguns acreditavam que o juízo final havia chegado. Outros, que demônios caminhavam entre os vivos. Qualquer ruído na escuridão podia significar perigo, e o pavor era tão grande que muitos simplesmente desistiam de viver. O medo era um vírus sem cura. Se infiltrava nas mentes, destruía a razão e transformava pessoas em sombras de si mesmas. Em um mundo onde cada som parecia uma ameaça, ninguém dormia em paz e todos esperavam o pior. Você conseguiria manter a sanidade em um mundo onde o medo é o único que sobrevive? Quando tudo parecia perdido, alguns poucos se recusaram a ceder. Eram pessoas comuns, camponeses, guerreiros, mães, crianças, que decidiram lutar contra o impossível. Sobreviver já não era uma escolha, era instinto. Eles se escondiam em cavernas, buscavam abrigo em montanhas e aprendiam a viver com o mínimo. O mundo que conheciam havia desaparecido, mas a esperança ainda pulsava em algum lugar dentro deles. A cada amanhecer, enfrentavam o frio, a fome e o medo, e ainda assim continuavam. Esses poucos não eram os mais fortes nem os mais inteligentes. Eram os mais teimosos, aqueles que simplesmente não aceitaram morrer. E por causa deles, a chama da humanidade não se apagou completamente. Mas e se fosse você, isolado, faminto, cercado de morte e destruição, você teria coragem de continuar lutando? Quando o mundo acabou, o que restou foi o silêncio e a lembrança do que a humanidade um dia foi. O céu ainda cinzento, o chão coberto de cinzas e a esperança fragmentada em pedaços quase invisíveis. Mas mesmo diante de tanta destruição, a vida, teimosa como sempre, continuava. Sobreviver não era mais só respirar. Era suportar a dor, o medo, a solidão e a incerteza. Era aprender a viver sem garantias, sem conforto, sem futuro. A humanidade havia chegado ao limite e apenas aqueles com coragem, instinto e fé conseguiram resistir. Olhar para trás e imaginar aquele mundo é assustador. Mas olhar para dentro e se perguntar se você teria resistido é ainda pior. Porque no fim, o verdadeiro fim do mundo não foi o que destruiu a Terra, foi o que destruiu as pessoas por dentro. Então, eu te pergunto, se o fim chegasse amanhã, você teria força para sobreviver?